gente tem total segurança em dizer que é bem possível que a ética seja essa ética secular, humana, e não uma ética divina, sabe? Não foi provado isso. Não tem como dizer que a ética só é possível no contexto de ser uma ética cósmica comandada por um ser maximamente amoroso. Não. E, na verdade, essa é uma parte talvez difícil, né, de falar com o público, né? Para quem tiver interesse, eu publiquei a segunda edição do meu livro sobre desinformação, discurso de ódio, e eu dei uma ênfase ao ateísmo, né? E uma das coisas que eu comento lá agora nessa nova edição é como que as desinformações, geralmente de natureza evangélica conservadora, isso foi comprovado por estudos da UFRJ, de onde estão vindo essas mentiras e desinformações. E uma vez eu estava conversando com um amigo meu evangélico, né? Conhecido de longas datas, de infância, e eu queria, estava tentando convencer ele a não pagar os 10%, não consegui, mas aí a gente estava conversando sobre a questão do aborto, né? Porque é um clássico, né? Se falou que é evangélico, pode saber que é contra aborto, né? E eu estava explicando para ele que a situação do aborto não tem resposta, né? É igual, por exemplo, eu expliquei para ele o seguinte exemplo: se você está dirigindo um carro e você tem duas opções, ou você bate num muro ou bate uma criança, né? Esse caso é mais fácil porque, como ele respondeu, eu prefiro bater no muro, né? Porque é melhor danificar o carro do que eu matar uma criança. Só que no caso do feto, essa resposta não existe, uma resposta direta, porque os cristãos formulam o problema como a famosa agulha gigante, né? Como teve aquele showzinho que fizeram lá no Senado, com a mulher fazendo encenação, que é uma agulha gigante matando o bebê. Não é bem assim, aquele exagero que eles inventaram, mas ou você mata o feto, né, e dá à mulher liberdade sobre o próprio corpo, ou Uhum. você obriga a mulher a manter um filho, né? Que ela não quer, né? Do ponto de vista cristão, a única resposta é eu defender o feto, né? Da resposta cristã. Só que é difícil explicar isso para uma pessoa mais simples, né? Eu já tentei fazer isso. Talvez seja muito ineficaz, porque muitas pessoas que endossam esse tipo de visão, elas não estão fazendo isso porque elas acreditam que seja verdadeiro. É mais por uma profunda necessidade de crer, como dizia o Carl Sagan, né? Então não tem como debater exatamente com esse tipo de gente questões assim. Mas existem aquelas outras pessoas que não são tão fervorosas, que aí sim dá para você conduzir, né, um debate sobre isso. Talvez não mude de ideia, mas no futuro ela vai se lembrar e aos poucos vai mudando de ideia e tal. Então é mais esse tipo de mudança, assim. Então, já que a gente está falando sobre isso, né, no meu livro, Por que Não Creio, eu articulo argumentos interdisciplinares aqui, né, a partir de por que eu acredito que Deus não existe, né. Não é um livro proselitista, com o sentido de desconverter as pessoas, é só mostrando os argumentos. Quem quer conhecer uma posição ateísta justificada, né, é o que eu busco fornecer aqui, nessas 195 páginas, né, falando tanto do lado mais abstrato filosófico, de refutar argumentos clássicos e mostrar os argumentos ateístas, como o problema do mal, o ocultamento divino, como também abordar a história das escrituras, as inconsistências, abordar o problema com os milagres, por que os milagres são falsos, e mostrar por que é implausível, né, o caso do cristianismo, assim, por caminhos interdisciplinares, assim. Então, para quem tiver a mente aberta a esse tipo de coisa, mas quem já está aí por uma profunda necessidade de crer, né, por uma coisa que é mais emocional, assim, e que depois ela racionaliza com a razão, aí é muito difícil, de fato, convencer. Na bioética é trabalhado o tema do aborto, né, e, em geral, é um debate sobre a questão da semana, né? A partir de qual semana o feto deixa de ser a partir de qual semana o feto ele se torna senciente, né? Aí você, de fato, eu não lembro qual é a semana, mas existem debates Acho que é 22 semanas. Mas o é, problema é que é difícil ter argumento. A questão é que uma coisa que eu falo muito no meu livro é Revolução Ateísta, na verdade, Revolução Ateísta, é que eu falo também no livro Bolsonarismo, né, que é o Ciência para Não Cientista, volume Bolsonarismo, né? Foi inspirado em um amigo meu, né, um curso superior.
E às vezes explicar para ele que o feto, até 22, acho que é 22 semanas que é o valor que os cientistas colocaram como a marca ali, que marca ali a separação, mas para ele, mesmo sendo uma pessoa que é engenheiro, formado, coisa e tal, com mestrado, ele era católico, aí virou evangélico, não tem como, assim, eu tentei e É. não consegue, entendeu? Porque ele não vai ver como um feto, ele vai ver sempre como pessoa, né? Porque para ele, se ele é evangélico ou católico, aquilo ali é uma alma imortal, né? Que está se encarnando e que você vai interromper esse processo. Então, para ele, você está cometendo um crime cósmico ali. Uhum. Mas se ele tiver aberto a considerar a hipótese de não ser uma alma imortal, sendo ali, né, encarnada para depois passar por uma passagem de evolução espiritual até chegar no paraíso, eventualmente, se ele for uma boa pessoa, aí talvez dê para conversar. Se ele tiver aberto à hipótese de que esse não é o caso, de que é só o feto de um possível primata, né, ser humano, Homo sapiens, como nós, né, que talvez tenha vindo a se gestar de maneiras condenáveis, né, de maneiras erradas, enfim, e que a vinda dele ao mundo seja problemática por N razões. Então, é difícil, eu nunca conduzi esse tipo de debate especificamente, mas eu imagino por outros debates que eu já tive o quão trabalhoso deve ser, né? Já que você falou que é possível ter uma moralidade sem Deus,